Ano, maravilha. Tô ficando craque nesse negócio aqui. A minha câmera que não tá aparecendo, né? Não, tá aparecendo sim. Tá. E... Beleza, beleza. E aí, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Gravando? Tudo certo, Joia, professor. professor. Então, tá Tem um bom. pessoal esperando para o senhor aceitar lá, professor. Aí eu, para aceitar, é aonde que eu vou aqui? Pera aí. Aonde? Cadê? Ô, ué. Admite editor. Pô, cara, mudou tudo a página. Os caras deixam a gente maluco. Pessoal, estão de parabéns com a prova de removível, hein? Já viram as notas, não? Já tá no Já. sistema, viu? Já tá lá, já coloquei. Já tá no ar, tá? Bom, pessoal, a princípio o negócio é o seguinte. Eu queria voltar a conversar com vocês a respeito da palestra do Paulo, né? Eu achei muito legal, muito interessante e tem um montão de coisas, né, que geram dúvidas ali. Eu queria saber o seguinte: vocês conseguiram entender tudo da forma como ele colocou, né? E aproveitaram? Alguém ficou com algum tipo de dúvida conceitual, né, de conflito do que eu falei, do que o Albano falou e do que o Paulo falou? A linguagem, nossa, é muito próxima. A gente é formado no mesmo grupo, né? É, o doutor Henrique, que ele fez aquela homenagem, foi o professor de prótese meu, do Vicente, dele, né, Paulo, da Cristina. Então, a gente aprendeu na mesma fonte, né? O Paulo tem esse diferencial que ele tem, os materiais dele são muito bacanas, né? Ele investe muito na parte de mídias, pô, ele tem umas coisas muito bacanas. Mas então vamos lá, né? Pessoal, essa aula aqui é um agrupado também, da mesma forma que eu falei para vocês lá de Guará, né? Que a gente vai falando, que é basicamente a ideia. O que o Paulo fez com vocês? Ele pegou a DTM e desmistificou um montão de coisa, né? Então, os assuntos vão se sobrepondo. E na medida que eles forem entrando, a gente vai conversando a respeito disso. Essa aula foi o meu filho que fez, né? Matheus é meu filho. Ele também é professor de prótese, DTM. Ele estava fazendo doutorado na Unicamp na época. E ele foi apresentar uma palestra e eu ajudei ele a fazer isso aqui. Então vamos lá, né? Aí a turma, né? Esse cara deu aula, formado na Univap também, o Felipe Anacleto. A Ariane também é formada na Univap. Este que vos fala, essa é a Ana Lúcia, minha mulher. Essa aqui é uma ex-namorada do Matheus, né? Isso aqui foi no dia do lançamento do livro, na PCD, do livro de oclusão, né? Já que tem a maçãzinha na coisa, teve um coquetel de lançamento. DTM, vamos lá. Quando a gente fala em DTM, vocês vão começar a perceber a partir de agora, né? Mesmo no convívio social de vocês, que muita gente vai perguntar para vocês, né? Não tem jeito da gente fugir da pergunta, né? Tá no meio de um churrasco, o cara tá com uma dorzinha na articulação, não, porque eu tenho dor na articulação, porque eu tenho DT. E muitas vezes o leigo até confunde, né? Chama gato por lebre, né? Então, tem muita amiga que vai falar, eu tenho problema de TPM, né? Ao invés de DTM, que é problema de TPM. Que também é um fator, né? Que pode, né?
associado, né, aos sintomas da desordem temporomandibular. Mas dentro disso tudo, né, o que a gente precisa? O dentista, né, basicamente, é chamado para tudo. Né? O pessoal, vai no dentista e põe uma placa, vai no dentista e põe uma placa. Bom, eu sei e agora vocês já sabem que também a placa não resolve tudo. Pelo contrário, 7% dos problemas de DTM estão ligados a fatores oclusais. Né? E desses fatores oclusais, alguns a placa resolve. Então, a placa, né? O uso da placa e o não uso da placa, na grande maioria dos casos, né? Agora, a placa, quando bem indicada, né? Que está naquele percentual que a placa vai ajudar, a placa ajuda. Né? Agora, o grande problema é que criou-se uma mística em relação ao uso da placa. Né? Bom, vamos lá. Fatores predisponentes, iniciantes e perpetuantes. Né? Então vamos lá. Você tem diversas situações. Né? A frase do professor J.J. Barros, né? O importante não é saber fazer a placa, mas sim o que fazer com ela. Isso é fundamental, né? Então, na medida que o curso vai avançando, vocês vão percebendo que o curso também não segue uma lógica tão nítida, né? Como é dentística, como é a prótese total, porque aqui são sintomas clínicos multidisciplinares. Hora você está falando de uma coisa, hora você está falando de outra. Fica uma coisa muito mais abrangente, né? Muito mais envolvente até, né? Vamos lá. Precisa saber a placa? Precisa saber fazer uma placa. É legal saber fazer uma placa. Moldar, montar em articulador, tal, fazer uma placa. Mas ajustar essa placa é fundamental para quem for, né, mexer nessa área de desordem. Né? Fatores predisponentes, né? Alterações biomecânicas, fatores genéticos, fatores psicológicos, condições médico-sistêmicas. Então, esse tipo de alterações, né, podem levar ao problema de desordem temporomandibular. Né? Ela tem uma má formação genética. Aqui é a falta de engrenamento, né? A montanha russa do Paulo Seradayan lá, né? O trilho está muito diferente do carrinho, vai bater e tal. Né? Pode ser por uma forma de base genética, né? Por exemplo, o cara herda tamanho de dente do pai e tamanho de arco da mãe. Tá? Os dentes vão nascer tudo apinhado, né? Um em cima do outro. Tá? Alterações biomecânicas. Ao invés dos dentes nascerem todos apinhados, né, por um problema genético, ele pode começar a perder dente e extruir dente no lugar. Então, biomecanicamente, começa a aparecer tropeços na plataforma oclusal. Fatores psicológicos. Isso aqui, cara, é uma coisa maluca, né? É uma coisa maluca. A gente busca entender, lê bastante e tal, mas a gente sabe que não sabe, né? A gente sabe que não sabe. Por quê? Psicologicamente, cada um responde frente a um estímulo de forma diferente. Né? A própria situação da pandemia que a gente está vivendo. Tem cara que, pô, nega. Né? Não tem, eu não vou usar máscara. Isso é um fator psicológico. Não tem como você. O cara acha que aquilo e ninguém põe na cabeça dele que aquilo é importante. Né? E ele reage dessa forma. Né? Ele acredita que aquilo. Outro já não sai de casa para nada. Né? Pode cair um mundo que ele não vai sair. Então, frente ao mesmo estímulo, as respostas são as mais diversas possíveis. Tem quem sabe o risco que está correndo e vai correr. Tem quem sabe o risco e não quer correr, de jeito nenhum. Então, muitas vezes, o cara até se esconde, né, do problema e isso gera respostas, né, físicas no organismo que podem levar a uma desordem temporomandibular. Imagina o cara que fica sentado na frente da televisão assistindo Globo News o dia inteiro falando morreu 1, morreu 100, morreu 1000, morreu 1 milhão, morreu 2 milhões. O próximo sou eu, né? O cara ia ter parafuso. Né? Então, a resposta psicológica, se o cara
batucar naquilo, ele começa a apertar o dente na frente da televisão, né? Fica nervoso, começa a ficar estressado e pode gerar condições médicos sistêmicas. O cara pode ter um diabetes, o cara pode ter algumas outras variações hormonais, ele pode ter algum problema do sistema cardiorrespiratório. O que é muito comum aqui, né, por pacientes do sexo masculino, disfunções eréteis, né? O cara numa determinada época da vida ele tem algum problema de disfunção erétil, ele acha que está impotente, que não é mais, perdeu a virilidade e aí embatuca e a coisa vai para o lado psicológico e vai para o lado físico e a coisa degringola, né? Então não adianta nessa hora você fazer uma placa com esse cara, né? Tem que mandar procurar um urologista, tem que mandar procurar um médico que possa melhorar a condição de saúde dele. E aqui nos fatores psicológicos ainda tem perda do emprego, né? Imagine os caras que são donos de restaurantes, né? Durante o cara vê um negócio dele próspero, de repente ele fechou em março, não pode abrir, ele com 50, 60 funcionários dentro, ele tendo que pagar a folha de pagamento. Pô, tem todos os motivos do mundo para apertar os dentes, né? Né? Começar a ranger, para ficar nervoso. Né? Então, agora, não adianta o dentista nessa hora querer, de uma forma linear, né, resolver esse problema da DTM dele. Né? A relação entre os fatores oclusais e os sintomas de DTM, né, esse slidezinho já teve na outra aula, a gente vai repetir um monte de coisa. O que é isso aqui, tecnicamente? Uma mordida aberta anterior. Esse cara pode ter chupado o dedo, né, quando criança, um posicionamento errado de língua, podia ter feito uma ortodontia ainda mais... Sei que quando ele faz um movimento de protusiva, né, toda aquela parte da oclusão que a incisal do incisivo inferior toca a palatina do superior, ele não vai tocar nunca. Então ele vem tocando tudo lá atrás e apertando tudo isso aqui o tempo inteiro. Tá? Então, existe relação entre fatores oclusais e sintomas de DTM? Sim, existem. Mas toda DTM é devido a um fator oclusal? Não, decididamente não. Olha lá. Perda, né? Também é slide de outra aula, da aula de removível, né? Do exame clínico lá, lembra dele? A gente fala que a gente usa as fotos, né? Que é? Lá na removível, qual era o problema? O problema era eu vou fazer uma removível aqui, né? A gente pede no exame clínico para o paciente abrir a boca, o paciente abre a boca, você olha e fala, olha, tem um espaço protético bacana aqui, tem bastante osso, 1 pino, 2 pinos. Foi feita a cirurgia, né? Colocados os implantes, tudo belezinha, funcionando bem. Agora vamos fazer a prótese. Quando vai fazer a prótese não cabe, né? Não tem espaço. Então, para fazer a prótese aqui, eu tenho que nivelar, né, o plano oclusal dele. Então, para nivelar o plano oclusal, eu tenho que fazer endodontia, né? Eu tenho que colocar um pino aqui dentro, eu tenho que fazer uma cirurgia periodontal aumentando a coroa clínica disso aqui para poder ter tamanho de coroa, depois poder fazer os dentes sobre esse implante aqui para devolver o suporte posterior importante para problemas de desordem temporomandibular. Né? Então, na realidade, não existe, né, aquilo que a gente faz de separar uma coisa da outra. Tudo, na realidade, quando você está fazendo clínica, é tudo junto e misturado. Fatores iniciantes. O cara está bem, né? Tá tudo certo na vida dele, tem uma oclusão bacaninha, tá tudo certinho, tá tudo beleza. De repente ele sofre um acidente de carro e bate o queixo no volante do carro, no painel do carro, tal. Ele sofreu um macro trauma, né? Então, esse macro trauma é fácil dele relatar. Sofri um acidente de carro, bati, ele pode ter uma fratura de côndilo, pode... Né? Qualquer coisa que desencadeie no sistema estomatognático um problema que precise ser tratado e que cause desconforto para ele, uma desordem. Bom, o macrotrauma é algo que eu estou falando, é uma pancada, o cara é lutador de boxe, tomou uma na ponta do queixo e foi a nocaute. A possibilidade dele ter lesado a articulação, ele usa aqueles protetores, tal, mas... Uma pancada daquela deve ser algo... eu imagino o tamanho do estrago que faz. Mas esses macrotraumas, o paciente consegue relatar de uma forma
mais, né, marcante. Os microtraumas, a gente tem que estar mais atento para perceber. O que poderia ser um microtrauma? Alguém se aventura? Fala um aí para mim. Bruxismo? Um bruxismo já é uma função. O microtrauma está antes do bruxismo. O cara que rói unha, o cara que põe a unha, é pequenininho, ele não percebe, mas toda hora ele está forçando aquilo em cima, né? Uma outra Morde o coisa, lápis. isso, mordeu o lápis, mordeu a canetinha Bic. Ó, macrotrauma, né? Então tem os extrínsecos e os intrínsecos, né? Então, as pancadas lá, e tem traumas oclusais importantes também, tá? Mas o cara que toma uma porrada dessa aqui, cara, uma pancada dessa, ele sabe que tomou. Não tem jeito dele esquecer. Tá? Então, é mais fácil dele relatar, né? Os microtraumas, mudanças adaptativas e degenerativas, desordem dolorosa nos músculos mastigatórios. Olha lá. Morder lápis, roer unha, né? E isso o paciente não relata, porque ele não acha isso importante, ele não associa aquilo, né? Vocês já devem ter ouvido a frase: o uso do cachimbo faz a boca torta, né? O cara pendura o cachimbão aqui, ó, e fica aquele negócio. Ele faz uma alavanca no canino, no lateral, o tempo inteiro. Porque o cara que usa cachimbo, ele não fuma cachimbo uma vez por ano. O cara que fuma cachimbo, ele põe o cachimbo e vai pôr aquele negócio na boca o dia inteiro, todo dia. Ele fica 8 horas dormindo e 16 horas com o cachimbo na boca. Porque o cachimbo apaga, e muitas vezes o cachimbo apaga e ele fica com o cachimbo na boca. Depois ele pega, dá aquela acendidinha de novo, fuma mais um pouquinho. Tá? Raramente ele põe isso num descanso. Tá? E daí a frase: o uso do cachimbo faz a boca torta. Agora, ele não nasceu com a boca torta e não teria a boca torta se não usasse o cachimbo. Né? Morder lápis, né? O cara fica no escritório o tempo inteiro, tá, canetinha Bic, tal, aquela borrachinha que o pessoal morde. Às vezes você pega, tá tudo carcomido, né? Em idade escolar, principalmente. Qual a importância disso para nós, cirurgiões dentistas? Quando o paciente vem numa consulta, você pode conversar com ele, dar essa informação e tal. Mas como formador de opinião, né, como o dentista de maneira geral, ele pode ter um paciente que é uma professora primária. Se ele alertar a professora primária de que ela preste atenção no aluno, né, que morde a ponta do lápis, que morde a canetinha Bic, que senta para assistir aula e põe as duas mãozinhas para ficar olhando para a cara dela, né, são coisas que você não vai estar na sala de aula com criança o dia inteiro, mas a professora está. E se a professora receber essa informação do dentista, essa informação está multiplicada. E você está agindo, né, na prevenção de microtraumas que podem desenvolver desordem temporomandibular no adulto. Isso é extremamente importante. Então, quando a gente fala de tratamento de DTM, não é só fazer a placa. Se eu dar uma palestra numa escola, né, avisar o pessoal com menos conhecimento de que aquilo pode ocasionar, e aquela ação do professor multiplica, porque o professor fica na frente vai ter turmas a vida inteira. Às vezes ele dá aula de manhã, de tarde e de noite, tá? 30, 40 pessoas em cada turma. Se ele começar a prestar atenção e ele começar a ser o multiplicador daquela informação que você deu, olha em escala o quanto nós conseguimos controlar de desordem temporomandibular sem ter posto a mão na boca do paciente, mesmo sem ter visto o paciente. Só de ter o conceito e de espalhar esse conceito de uma forma bem bacana. Agora, daí entra o bruxismo, né, que alguém falou. Isso já é fator perpetuante. A partir do momento que eu começo a roer unha, a hora que eu não estou roendo unha, eu começo a roer dente. Né? Então, são fatores que perpetuam. Os fatores psicológicos, né? O cara tem um apertamento dentário porque ele está extremamente estressado, ele aperta o dia inteiro. Né? Então, isso vai perpetuar aquilo. Quanto mais eu aperto, mais eu quero apertar. Tá? Fatores sociais, perda do emprego, separação, né? São fatores sociais, como traumas emocionais, morte de um ente querido. Você não tem controle sobre isso.
né? A gente não tem controle, é uma coisa com o cara pode ter um sistema estomatognático mais lindo do mundo. De repente o cara sofre uma perda e ele começa a desencadear, né? Primeiro um fator desencadeante e depois ele começa a perpetuar aquilo em função de outras coisas. Distúrbios do sono, isso está na moda também, né? O tal do distúrbios do sono é que nem a HOF, né? Ó, isso aqui é importante, né? Durante muito tempo, todo mundo falava, precisa fazer, né? Precisa fazer uma placa, né? Então, o paciente já chegava no consultório querendo fazer a placa, né? Então, é uma coisa. Isso vocês vão ver na clínica, vão ter oportunidade na clínica. O paciente chega já querendo usar a placa, né? Abrindo a boca, 4 dedos, sem dor, né? Querendo fazer placa. Não precisa. Distúrbios do sono. Fantástico. Reportagem de maneira geral na mídia começa a falar que quem ronca dorme mal, que tem vários despertares durante a noite, que os distúrbios do sono levam a desordem temporomandibular. Beleza, levam mesmo, né? Podem levar mesmo. E o que a gente sabe tratar disso, né? Se você pedir uma polissonografia para o seu paciente, você sabe avaliar essa polissonografia? Eu já fiz 2 ou 3, né? Chego a dizer para você, eu já levei para colega, porque eu não soube interpretar, tá? E levo para o colega. O cara fala, você teve 123 despertares durante a noite, você ronca. Tudo bem, e agora? Como é que trata isso? Tá? Tem que procurar um neurologista, cara. Não é o dentista que vai tratar isso. Então, o ronco, né? E o ronco vem ligado a ganho de peso, né? Obesidade e outros fatores, né? Então, a gente, né? O paciente vem procurar a gente e o dentista pede a polissonografia, pede, o laboratório faz. Agora, entre pedir e fazer, precisa analisar o resultado do exame depois, né? Algum tempo atrás, tem 30 anos, né? Não tinha os exames de densitometria óssea, né? Densitometria óssea, estava na fase inicial, não fazia aqui em São José ainda. A minha esposa teve um problema, a gente precisou fazer, o médico pediu, só precisa do exame de densitometria óssea. Isso em 1987, 1988. Fomos para São Paulo, o convênio não cobria, custou uma grana, rapaz. Gastei uma grana para fazer o tal da densitometria. Bom, quando chegou o resultado do exame para o cara, eu falei, nossa, que lindo o resultado. Ele olhava, tem o verdinho, tem o coisa. Ele não sabia ler o resultado do exame, cara. Eu fiquei pasmo. O médico não sabia interpretar o que estava no exame. Então, quando você pedir um exame, você tem que, antes disso, estudar, né? Para saber o que aquele exame vai trazer de resultado para você poder, né? Não é porque todo mundo pede, você vai pedir também. Hábitos parafuncionais. Olha isso aí, ó. Tá? O cara tá no fim de linha, né, meu? Aí eu chamo a atenção de vocês de novo. Clinicamente, o que você pode fazer para esse cara, né? Imagina, se ele já comeu os dentes dele dessa forma, se você colocar uma placa aí, você acha que os seus problemas acabaram? Esse cara tem que ter algum motivo para estar comendo esses dentes desse jeito. Além da plataforma oclusal. A plataforma oclusal alterada pode ter contribuído aí com uns 10% disso lá. Mas os outros 90% não foi da plataforma oclusal. Os outros fatores estão concorrendo junto e simultaneamente para que isso se agrave dessa forma. Não tem um tratamento estanque na DTM. É isso que precisa ficar claro na cabeça do. Aí você fala, nossa, mas é muito tênue, é muito difícil de acertar. É difícil mesmo, né? Então, por quê? Porque você vai ter que tentar. E não pode vender a ideia para o cara de que o tratamento único, né? Pontualmente, aquilo resolveu o problema dele. Ó, vou fazer uma placa, isso vai aliviar você aqui. Tá? Mas todo o resto continua contribuindo. Só que tem um problema. Se vocês já conversaram com poucos pacientes ao longo da caminhada de vocês, vocês vão perceber que o paciente quer saber quando termina o tratamento. Né? A primeira pergunta desse paciente, eu vou fazer um tratamento. Quanto custa e quando termina? Né? Não é assim quando você vai no coisa? Nossa, né?
Pô, quanto custa isso aqui? E quando é que isso vai terminar? Pessoal, o que tem que responder com todas as letras? Isso é cultural. Seu tratamento, meu amigo, não vai terminar. Seu tratamento não termina, ele não tem fim. Se você for diabético e for no endocrinologista, certo? O endocrinologista vai curar a sua diabetes? Não. Ele vai tentar controlar a sua diabetes através de remédios ou, né, prescrições e vai fazer voltar lá a cada 6 meses, pagando uma consulta para ele. Tá? Paga cada vez que volta, pô. O paciente odontológico também tem que passar por esse processo. Tá? E não acaba. Quando que vai acabar? Não acaba. Você está a vida inteira, você tem um problema que vai morrer com ele. Tá? Então, isso tem que estar claro na cabeça da gente. Que o dentista fala, põe a placa daqui a 3 meses. Porque o tratamento odontológico está vinculado ao término quando ele para de ir no consultório. Se parou de ir no consultório, ele acha que o problema dele acabou. Não tem mais. Né? Não é assim. Né? Não é assim. Fatores indiretos. Estresse, divórcio, desemprego, morte de familiares. A gente já tinha adiantado um pouquinho isso também. Né? Tudo isso a gente não tem o menor controle. Não tem o menor controle sobre o paciente. Né? Agora, estresse pode levar o cara a ficar diabético? Pode. Né? O cara começa a mudar a dieta dele, porque ele começa a comer de forma controlada, né? Desenvolve uma bulimia, alguma coisa que ele fica naquele afã, né? Come, não joga fora, depois não quer mais, né? E aquilo vai desencadeando. E isso pode ter reflexo sobre a nossa articulação temporomandibular. E nós vamos ter que arrumar apoio junto à classe médica, como profissionais da saúde, para falar para o paciente, olha, procure esse profissional, esse é um cara legal, procure esse psicólogo, ele é um cara legal, esse gastro é um cara legal, esse endocrinologista é um cara legal, ele vai te ajudar nisso, ele vai te ajudar naquilo, gerenciando o tratamento do nosso paciente. Aproximadamente 39% dos pacientes com desordem têm depressão diagnosticada e 55% têm algum sintoma de depressão, mas sem fechar o diagnóstico. Né? Pessoal, dentista não é psicólogo. Né? O dentista é meio psicólogo porque ele ouve o paciente na cama. Bobagem do tamanho de um bonde. Né? A gente mal sabe fazer odontologia. Psicologia, o cara fez um curso de 4 anos para entender a dor da alma do outro, de técnica para fazer aquilo, o cara estuda. Né? Então, chama um psicólogo e encaminha o paciente, tem algum psicólogo conhecido seu que faça parte do seu grupo, né? Que trabalhe com a mesma coisa, que entenda um pouco daquilo de DTM. Você possa sentar para ele e falar de DTM para ele entender clinicamente o nosso lado e tentar entender, né, como ele vai lidar com esses fatores com o paciente. Então, 39% tem depressão diagnosticada. 55 tem algum sintoma de depressão sem fechar o diagnóstico. É muita coisa, cara. E a gente não vai conseguir tratar. 55 com 39, tá? 90 e lá vai fubeca, né? Como diagnosticar, né? Então, como entrar na vida do paciente, né? Vou fazer o paciente durante o processo de anamnese, de conversa, que ele relate isso para a gente de uma forma importante e que a gente possa ajudá-lo. Agora, vou voltar no mote. Doutor, quando que isso vai acabar? Isso não vai acabar. Porque o paciente vai repetir essa pergunta para você a cada consulta. Ele vem e ele pergunta, mas meu tratamento não acaba? Não. Não. O seu tratamento não vai acabar. Aí ele fica achando que o dentista está querendo ganhar dinheiro nas costas dele. Seria o mesmo que achar que o endocrinologista está ganhando dinheiro nas costas de quem é diabético. Que o cardiologista está ganhando dinheiro nas costas. Está mesmo, ele vive daquilo. Cada consulta que vem, ele dá graças a Deus do paciente ter voltado, porque vai pagar outra consulta para ele. Ele vive, não tem nada de errado e nada de antiético nisso também. Então, precisa. Agora, não pode criar a falsa ideia de que é botando um dispositivo de plástico na boca, de resina na boca, que o problema dele vai acabar.
fechando, né? Voltando ao começo da história, como fazer o diagnóstico? Ouvir a história do paciente, tentar interpretar a queixa principal dele e tentar fechar um diagnóstico diferencial. Dentro disso tudo, desse universo que o paciente relata para a gente, o que pode estar sendo fator predisponente? O que pode ser um fator perpetuante daquele predisponente que estava ali, né? Então, você, sabedor disso, você levanta o passado do paciente e trabalha isso, né, no sentido de digerir isso para o paciente. Meu, você está com esse problema. Olha, o seu estresse está aqui, você está repondo, né? É, eu ia falar aqui, né, no distúrbios do sono, acabei pulando, passou não, aqui, né? Ó, quando a gente estava aqui. Qual é a primeira coisa dos distúrbios do sono? Quem fala muito isso é o Paulo Seradayan. O Paulo tem um trabalho, acho que foi em 1991, 1992 que ele publicou esse trabalho, que é muito bacana, né? O dentista que queira receitar, né, um tarja preta, pode? Ou não pode? Respondam para mim. Pode sim. Pode, tipo o Rivotril, né? O cara pode. E o Rivotril. Então, ele percebe que o paciente dele tem um distúrbio do sono e dá um Rivotril para o paciente dormir para melhorar o bruxido do paciente. O Paulo Seradayan fez um trabalho na Grande Belo Horizonte, que ele é de lá, né? 92%, 92% das receitas, né, azuis, aquele talonário azul, para compra de Rivotril nas farmácias de Belo Horizonte foram feitos por dentista. Agora, conta para mim qual dentista que você conhece que sabe a farmacocinética, a farmacodinâmica do Rivotril. Que o beta, não sei o que junta no cérebro lá para fazer não sei nem falar o nome. Né? Então, o cara é loucão, o cara acha que vai tratar do. Pô, meu, põe um médico, manda o cara no neurologista, o neurologista vai dar o Rivotril com calma para ele, vai saber acertar a dose, vai saber resolver o problema do cara. Não vai ser porque pode querer tratar distúrbios do sono. Uma outra coisa, né? Se você perguntar para o paciente que dorme mal, eu durmo agitado, tem olheira, ele ronca, ele tem, né? Tá? Antes de fazer a polissonografia, que às vezes ele não tem verba para fazer isso, ele não tem convênio, ele não tem dinheiro. Pergunta para ele: você tem televisão no quarto? Ele fala: tenho sim, eu adoro dormir com a televisão ligada. Escurece a sala do seu quarto, a sala da sua casa, liga a televisão e deixa a televisão ligada. A televisão vai parecer você está numa boate, porque o canhão da televisão vai queimando a luz e fica aquele né, piscando. Aquilo vai impregnando a retina e não deixa o cara dormir. Ou faz ele dormir mal, com vários despertares. Então, você pode falar: tem televisão no quarto? Desliga. Tira a televisão do quarto. Se eu perguntar para vocês, né, que é importante também, quem mora na zona rural, ou pelo menos tem algum né, parente, avô, tio, tá, já deve ter ouvido falar. Quando o cara acorda muito cedo, ele acorda com as Galinhas. galinhas. E quando chega no final da tarde, o galo sobe, o galo, quem dorme muito cedo, vai deitar com as galinhas e acorda com as galinhas, né? Ou com o galo no despertar. Por quê? Tem trabalhos que a gente sabe, né, que a gente tem na retina, pigmentos, né, bastonetes e tal. Quando começa a amanhecer, no romper da aurora, mesmo de pálpebra fechada, os raios, né, passam pela pálpebra e falam para a gente: está na hora de acordar. Quando começa a escurecer, começa a diminuir, fala: olha, agora está na hora de entrar em vigília, dá uma relaxadinha, vai dormir. A galinha vai. Só que nós, homens, resolvemos morar na cidade. Aí põe letreiro, televisão, não sei o que e tal. Chega às 10 horas da noite, a televisão está piscando e mandando um canhãozinho de elétrons em cima dos seus bastonetes na retina. Não dorme, que está acordado, está dia, ainda não dorme, né? Nova York, luz, né? Então, o cara está estressado. Agora, tem distúrbio do sono? Tem. Lógico que tem distúrbio do sono. Dá para falar para o cara evitar isso? Dá. Agora, se você pedir uma polissonografia para ele, aprenda a interpretar a polissonografia. Agora, isso dá para você interpretar.
Fala, meu, tira a televisão do quarto, né? E mostra para ele que ela piscando fica daquele jeito. Né? Uma anamnese completa, né? Um questionário para avaliação da DTM, né? Pra você perguntar se tem algum ruído, né? Ao falar, você já mastigar causa algum desconforto, né? Você sente que a sua mordida está errada ou desconfortável. Na movimentação da mandíbula, sente algo como desconforto. A abertura da boca é difícil ou causa alguma dor. Você teve dores na região da cabeça e pescoço, né? Aprender a palpar essa musculatura, mas isso é motivo de uma outra aula, né? Que músculo que eu estou palpando aqui? Músculo temporal. Qual a importância do músculo temporal? No fechamento da mandíbula. Ele é um leque que fica nessa região, tem o feixe anterior, o médio, o posterior. Dependendo do feixe que tiver mais afetado, né, eu vou interpretar, porque eu sei que o feixe anterior serve para isso, o feixe médio para aquilo, o feixe posterior para aquilo outro. Certo? Sintomas, né? Dor de ouvido, dor de cabeça, dor na musculatura facial, dor cervical e dor de dente. Quando o paciente vem reclamando de dor, né? Dor, aí você toca clinicamente para o lado odontológico aquele cara. O paciente chegou no seu consultório, você tem dor, abriu a boca, tem isso? Não, não tem dor, está tudo bem. Tá tudo bem. Ele não, pode ser até que ele tenha uma desordem temporomandibular, mas não vai ser uma reabilitação oclusal que vai resolver o problema dele. Ele tem outros fatores concorrendo para aquilo. Sinais, né? Estalos, crepitação, desvios. O zumbido aqui, ó, como sinais. E tem um asterisco aqui, né? O que é o sinal? Sinal é aquilo que o dentista, né, percebe. Se o cara abriu a boca e estiver estralando, eu escuto o estralo. Eu percebo que está estralando. Se estiver crepitando, eu percebo. Se tiver um desvio, eu olho, eu percebo o desvio, né? Agora, o zumbido não é um sinal. Na realidade, ele é um sintoma. Porque quem relata o zumbido no ouvido é o paciente. Tudo que é relato do paciente é sintoma. Você tem dor? Eu não consigo saber se o paciente tem dor ou não tem dor. Então, dor é sintoma, né? Agora, estalo é sinal. E uma desordem, são o quê? Uma síndrome, né? É síndrome da dor da disfunção temporomandibular. Já teve esse nome no passado. É o conjunto de sinais e sintomas. Sinais, aquilo que a gente vê. Sintomas, aquilo que o paciente relata. Acabando, né? Problema de dor de cabeça, de ouvido, de dor de dente, problema periodontal, problema neurológico, problema vascular, né? Se é muscular ou se é articular, nós vamos voltar a conversar disso, né? Agora, as alterações oclusais levam a alteração da posição mandibular. Em